Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, graças a Deus é mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção e a iluminação nos nossos dias, jornadas, caminhadas, como sempre, todos nós sabemos, não é? Dos nossos mentores. Página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp, Mundo Espiritual. Se inscrevam aqui na página, deem o vosso like, ativem as notificações em todas para receberem sempre novos vídeos, assim que saiam na página, não é? Deixem também os vossos comentários, enfim. Mas acima de tudo agradecer esta oportunidade deste dia, quinta-feira hoje, dia 17 de junho de 2021. Que maravilha, que bênção que nós temos de poder estar aqui neste dia. Quantos não gostariam de estar aqui, que se encontram no mundo espiritual, no nosso lugar, percorrendo o nosso caminho, mas porque já concluíram a sua jornada, caminhada, já concluíram tudo aquilo que pediram, chegou a hora de atravessarem, fazerem a grande viagem até ao infinito, até esses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Por exemplo, os nossos familiares, não é? Familiares, amigos, pessoas que conviveram connosco fisicamente, do qual nós os deixamos de ver fisicamente. Eles deixaram de pertencer ao mundo físico. Continuaram vivendo, como Jesus Divino e Amado Mestre disse, a vida continua, porque a morte é uma ilusão. Não há morte. Há sim a morte para o invólucro, para a matéria. O espírito se desprende da matéria, desliga da matéria e continua a sua jornada. Mas, como sempre, tirado aqui do livro, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, a prece à hora de dormir. À hora de dormir. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se encontram entorpecidos, a alma desprende-se em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre outros espíritos, no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado, que é o nosso espírito, à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade, o nosso espírito. Como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para com o seu adiantamento. Se conserva instintos maus em vez de procurar a companhia de espíritos bons,
busca a dos seus iguais, por afinidade, e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. E leve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos e, ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante das adversidades. A prece. A minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons espíritos ajudar-me com os seus conselhos. Faz, meu anjo guardião, que, ao despertar, eu conserve uma durável e salutar impressão deste convívio. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, graças a Deus que aqui estamos mais uma vez, não é? Mais um dia reunidos, é mais uma verdadeira oportunidade nossa, porque o nosso dia, ele é muito atarefado, fisicamente, espiritualmente. Nós, enquanto estamos na matéria, o ser físico, o médium para já, muitas vezes não é muito bem interpretado nas suas faculdades mediúnicas. Vós, desse lado, para quem eu falo, na maioria de que sois médiuns, não é? Outros não são, mas no geral, explicar a faculdade mediúnica às vezes é uma adversidade que penetra na nossa vida, porque poderemos de certa e determinada forma e maneira da compreensão alheia dos outros não ser bem interpretados, compreendidos e, acima de tudo, não ser bem vistos. Porque a condição mediúnica, nós, médiuns, não é? Falar algo, às vezes, que nos chega instantaneamente na mente, no pensamento, na sintonia, que não é nosso, que não é vosso, não é? Nós às vezes temos grande dificuldade em expressar. Nós falamos normalmente com qualquer pessoa, quer seja médium, quer não seja médium, quer tenha condições mediúnicas ou não, porque ter faculdades mediúnicas é uma virtude. É uma virtude. Para todos nós. Todos temos, porque Deus Pai Todo-Poderoso, a todos concedeu, a todo o ser físico. A todos concedeu um mentor, a todo o ser físico. Aqui não há, a uns deu e a outros não deu. Não, deu a todos. Todos trazemos, dentro das leis divinas, todos nós trazemos as mesmas condições. Não trazemos todas as mesmas, não trazemos todos o mesmo trajeto. Não, isso já parte da nossa individualidade, parte da nossa personalidade, porque nós poderemos pedir no mundo etérico, quando fazemos aquele roteiro bonitinho, não é? Aquele roteiro bonitinho para o nosso reajuste, para a melhoria do nosso espírito, nós fazemos um roteiro. Cada um fez um roteiro à sua vontade. Aqui não há dois caminhos iguais. Não há dois roteiros, ou seja, aquilo que nós planejamos para a nossa vida, não há dois
mapas iguais. Não. Cada um trilha a senda do seu próprio espírito para o melhor aperfeiçoamento, para a sua evolução espiritual. Vem ao mundo físico, Deus nos concedeu a todos, da mesma forma e da mesma maneira. Tudo, as faculdades mediúnicas, a compreensão, enfim. Claro que nós também sabemos que existem centenas de milhares de milhões de pessoas neste mundo, que uns são cegos, outros são coxos, outros estão agarrados a uma cama desde a nascença. Tudo isso faz parte do planejamento reencarnatório. Aqui vigora, entra, quer queiramos, quer não, a lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito, ou seja, a lei de ação e reação. Cada um irá julgar à sua maneira. Como julgar, cada um irá julgar à sua maneira. Como nós seremos também um dia julgados. Nós iremos ser julgados um dia. Se nós julgarmos aqui no mundo físico a tal lei de antigamente, olho por olho, dente por dente, né? Nós um dia iremos ser julgados da mesma forma e da mesma maneira. Diz o ditado, quem com a espada mata, com a espada morre. Nós vamos um dia no mundo espiritual, não é? No mundo espiritual, mas não seja, nós vamos absorver a nossa medida, porque foi a medida que usamos para os outros. Por isso, nós, físicos, a mesma medida que julgamos os outros é a mesma que seremos julgados. É com a mesma medida, com a mesma espada que nós ferimos o nosso próximo, o nosso irmão, nós seremos feridos. É a lei do olho por olho, dente por dente. Pois é, porque aquele que mais tem no mundo físico, aquele que mais tem, que lhe foi dado, com certeza todos vós sabem, muito mais nos será pedido. Com certeza. Quem é que nos pede isso? Quem é que nos pede isso? Será o Joaquim? Será o Manuel? Será a Maria? Será a Zeuquina? Será o Zé da Tasca? O Zé da Esquina? Não. É a nossa consciência e é as leis divinas. Tudo o que nós arremessarmos volta para nós mesmos. A sintonia, a harmonia, a vibração. É quase um estilo, como eu já tenho comentado muita vez, o estilo da bola, que vai à parede e volta para trás. Estilo ping-pong. Pois é. Nós, se vibrarmos negativamente contra alguém, do outro lado pode não estar preparado para receber aquela vibração negativa. E ela chega lá, volta ao seu receptor, que somos nós, a fonte. Vem para a fonte, que somos nós. Isso é o nosso livre-arbítrio, nos dá essa condição. Ora, a lei de causa e efeito, embora muitos de nós às vezes não entendamos muito bem como funciona, né? Como é o funcionamento das leis de Deus, que são as leis divinas que regem todo este universo e os mais variados universos, planos, dimensões. As leis de Deus são iguais para todos. Elas se manifestam na nossa vida, nos vossos lares, nos nossos trabalhos. As leis divinas, elas se manifestam a cada instante, a cada momento da minha vida, de nós todos.
vamos supor, é como é uma mensagem da justiça e do amor divino, do amor de Deus, de Jesus, de Maria, do qual nós, médiuns, temos esses grandiosos seres etéricos, espirituais, na roupagem de nossos mentores espirituais, que são mentores evoluídos, que são mensageiros do céu, que nos transmitem essas mensagens. Às vezes, não é propriamente os nossos mentores, às vezes pode ser um familiar, não é? Mesmo não sendo evoluído, mas que chega perto de nós, para nos dar um conforto, um carinho. Pois é, aquele parente, às vezes, dentro da lei de causa e efeito, aquele parente difícil, não é? Que nos exige, parente familiar, que nos exige constantemente sacrifícios, não é? Pode ser, inclusivamente, o companheiro de ontem, da outra vida. Pode ser o companheiro da outra vida, a quem nós atraiçoamos e, inclusivamente, induzimos à derrocada moral, espiritual, física mesmo. Nos dias de hoje, nas nossas famílias, a nossa filha, aquela filho, incompreensível, não é? Muitas vezes rebelde, não é? Do qual, por este mundo fora, se torna, é muito usual, não é? De rebeldia. Salve Deus, meus irmãos. Pode ser, inclusivamente, a jovem que ontem nos amava, na outra caminhada, jornada, vida, que nos amava, e a quem vós, abandonando-a, inclinando-a, forçando-a ao vício daquele momento, daquela altura. Hoje ela retornou a este mundo físico. Retorna necessitada do vosso amor e da nossa compreensão. Pois é a lei de causa e efeito. Todos nós ontem, quando eu digo ontem, estou-me a referir à outra vida anterior. Nós colocamos o orgulho e a vaidade acima de qualquer coisa. Nos engrandecemos, envaidecemos, esticamos o peito, nos engrandecemos, envaidecemos. Nós batemos, inclusivamente, demos forte no peito de um irmão que, porventura, poderia nos seguir os exemplos. Mas nós, como estávamos fazendo o errado no momento, na altura, aquele que nos seguia acabou cometendo os mesmos erros, acabou cometendo as mesmas atrocidades que nós. Ele acabou seguindo, pensando que estaria bem, acabou seguindo os nossos exemplos menos felizes. Hoje, talvez vocês desse lado o tenham de volta. Pois é, o tenham de volta, por exemplo, na roupagem do marido, da esposa, aquele marido, aquela esposa, mandão, não é? Ou até do filho problemático, para nós bebermos juntos do cálice da unificação ou o reajuste,
porque nós ontem esquecemos esquecemos todos os compromissos dignificantes que nós tínhamos, arrastando vós, eu, arrastando alguém ao suicídio. Pois é. Hoje nós estamos aqui nesta vida física, enfrentando os nossos desafios, enfrentando as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas tristezas, enfrentando os julgamentos, enfrentando as nossas angústias. Pois é. Hoje, possivelmente, nós reencontraremos esse mesmo alguém, ou seja, esse mesmo espírito, na pessoa de um filho, portador de alguma enfermidade, não é? Enfermidade irresistível, do qual nós, seres físicos, a muito custo, todos os dias, nos traz aos olhos as lágrimas de dor, de angústia, de tristeza. As lágrimas ao nosso rosto significa amor, dor, saudade, tristeza. Pois é. O nosso trabalho de reajuste, aquele compromisso que nós trazíamos outrora de reajuste, não é? Na outra vida, que nós abandonamos ao nosso belo prazer, por os nossos vícios, por o nosso conhecimento, por a nossa vaidade, por o nosso ego, mas isso foi fisicamente, porque nós já se passou alguns séculos, não é? Já se passaram alguns séculos desde a nossa última reencarnação e nós hoje estamos aqui, porque nós naquele tempo esquecemos tudo. Só o que sobreviveu foi a vaidade, o ego, o enriquecimento. Nós esquecemos. Nesse tempo já havia a lei divina, porque a lei divina existe desde a criação do planeta. Claro que a compreensão humana antigamente era menos, não é? Hoje é um pouco mais evoluída, tanto que nós comentamos que estamos nos tempos da evolução, não é? Pois é. Estamos nas cidades civilizadas, mas às vezes não é. Às vezes a civilização se esquece. A humanização se esquece. E nós na outra vida abandonamos o marido, a esposa, muitas vezes inexperientes, não é? Na vida, porque encontramos outros meios e outras formas de nós estarmos melhor. E abandonamos, sem nada, na miséria, precisando, inclusivamente, na altura de todo o auxílio. Mas nós empurramos-o. Ou, simplesmente, entregando nas garras da delinquência, dos roubos, das mortes. Hoje, para pagarmos o nosso reajuste, a nossa dívida, hoje moramos no mesmo, vamos lá falar assim desta forma, no mesmo espinheiro, vamos lá, não é? Em forma de lar, que é o nosso lar, carregando fardos de angústia. Para quê? A fim de nós aprendermos a lição e aprendemos a plantar o carinho, a fidelidade e o amor. O marido
a esposa faltoso de hoje, é aquele mesmo homem, mulher que um dia nós inclinamos à crueldade e à mentira. Ora, assim, cada elo de simpatia, cada sombra de desafeto que nós, seres físicos, encontramos na nossa família ou nas nossas famílias, não é? Ou até na nossa atividade profissional, podem ser inclusivamente forças do passado a nos solicitarem, pedirem mais amplamente afirmações de trabalho e dedicação ao bem que tenhamos sempre em nosso coração e em mente. Que todos os delitos que nós cometermos, eles não desaparecerão, por exemplo, no silêncio nem na morte. Não é na morte, porque sabem porquê? Como disse Jesus, divino e amado Mestre, a vida prossegue, não é? A vida prossegue além da morte. Como eu já tenho lido aqui neste livro, e neste livro, pois é, desdobrando desta forma causas e consequências. Assim sendo, diante de toda a nossa dificuldade e de toda a prova, então o que é que nós teremos que fazer? Façamos o melhor ao nosso alcance. Ajudemos aos que partilham connosco as experiências e façamos preces por aqueles que nos perseguem, não é? Porque, como eu comecei no início, a nossa condição mediúnica, há muita condição de médium, não é? Para já nós sabemos isso, há muita condição de médium, mas a nossa condição de médium não é para andar aí na rua, não é? Conversando, falando, mas nós, quando sentirmos numa conversa, por exemplo, eu falo com muita gente, não é? Por acaso hoje, falando com uma pessoa, comecei a falar coisas que foi a primeira vez que falei com a pessoa. Uma senhora que perdeu inclusivamente os pais. Claro que nós teremos sempre uma palavra de conforto, não é? De carinho. Comecei a falar coisas motivado por quê? Por a nossa capacitação mediúnica. Porque nós somos intuídos a falar aquelas palavras de alguma forma vão tocar lá onde quer que seja homem, seja mulher, não importa, porque nós, por sermos médiuns, somos uns seres naturais, normais. Agora, muitas vezes nos metem um rótulozinho, né, de doidos, de loucos, não é? Com certeza que sim. Então, é como aquele rótulo que eu falo sempre, né, da nossa validade. Nós já trazemos no nosso perispírito, no nosso ADN espiritual, a nossa validade, X de tempo. Eu não sei se... Eu gosto do dia da manhã, já estou pensando que amanhã é sexta-feira, vou trabalhar, sábado e domingo vou trabalhar fisicamente, espiritualmente também, possivelmente, mas será que eu chego amanhã? Será que o meu rótulo não acaba amanhã ou esta noite? Esperemos que não, não é? Esperemos que não, porque este vídeo já vai com 29 minutos. É já maior do que o de ontem, não é? Então, traga-nos a felicidade, a humildade a cada um daqueles que se cruzam convosco na rua, nos empregos, nos transportes públicos,
no trânsito, onde quer que seja. O amor, a humildade, a tolerância é a chave da vossa libertação. Dessa forma, sejam quais forem os nossos obstáculos diários, não é? Porque todos encontramos uns obstáculos diários, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Os vossos obstáculos não são os mesmos que os meus, como os meus obstáculos não são seguramente os mesmos que os vossos. Simplesmente, o que é que a gente teremos que fazer? Com sincronização, ultrapassar esses obstáculos, lutar por superá-los com dignidade e honradez. E não nos esqueçamos de que a nossa conquista, a nossa felicidade começa nos alicerces invisíveis da luta dentro do nosso próprio lar, não é? Pois é, porque dentro do lar é onde nós passamos muito tempo, e é lá que temos que se reajustar, é lá que nós temos que ter as nossas bem-aventuranças, é lá que nós teremos que ter as nossas conversações físicas e mediúnicas dentro do nosso lar, porque o vosso lar é sagrado. No vosso lar é sagrado, o lar de todos. O lar de todos é um local muito sagrado. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, eu vou parar por aqui. 32 minutos. Por hoje, acho que já chega. Ontem fiz de 13 minutos, hoje de 30. Normalmente até vídeos de 1 hora, mas vamos fazer assim. Por hoje chega, também vamos arranjar mais forças para o dia de amanhã. Vamos arranjar mais forças, a noite está já aí, vamos agradecer o dia a Deus, a Jesus divino e amado Mestre, à Virgem Santíssima, agradecer a proteção dos livramentos que vocês tiveram no dia de hoje, agradecer as bênçãos que tiveram no dia de hoje, nos empregos, no caminho para o trabalho, transportes públicos, na vossa vida física, nos vossos relacionamentos, nas vossas conquistas mediúnicas, porque as nossas conquistas mediúnicas, elas funcionam todos os dias, sabem? Todos os dias elas funcionam. Elas não estão, elas diminuem, aumentam. Claro que teremos que fazer uso da nossa quê? Pois é, da nossa capacitação mediúnica para uma melhor absorção, conhecimento e harmonia desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, nessas várias, muitas, centenas de dimensões. Então vamos neste momento elevar o pensamento a Jesus, divino e amado Mestre. Ele que é o farol de todo este universo, Ele que é a força divina, Ele que é o amor, Ele que é a humildade, Ele que deu a sua vida por nós, Ele que carregou naquela cruz os nossos pecados, o peso da nossa consciência, do nosso espírito, nos aliviou a todos nós. Vamos pedir por os nossos familiares que já partiram, por os nossos irmãos físicos, os nossos amigos de trabalho, de jornada, de caminhada, pedir por os doentes nos lares, nos hospitais, nos lares de saúde, nos mais variados
lares de saúde, para que Jesus, divino e amado Mestre, interceda junto a Deus Pai Todo-Poderoso, que envie essas grandiosas falanges de amor, penetrando os nossos lares, para trazer a cura do espírito e também do corpo físico, da nossa mente, trazer a cura aos hospitais, aos lares, e também pedir por aqueles nossos irmãos que partiram deste mundo, para que possam ter lá do outro lado, nessa grandiosa família espiritual, muito amor, muita alegria, muitas conquistas. Ai, meu Deus, muitas conquistas. Enfim, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de dia. Que Jesus a todos abençoe. Graças a Deus.